dia. Dá início a mais um ciclo de debates mentais somáticos. Hoje com a apresentação do nosso colega sobre consciência traforista autorrejeitada. E primeiro vamos iniciar com uma aula análise verbetográfica para dar uma ideia conscienciométrica do próprio verbete. O verbete pode ser avaliado de muitas formas. Uma das principais é exatamente o campo energético que se instala. Mas nós vamos aqui analisar a parte de enumeração, as pontuações ou os indicadores que foram colocados em cada uma das divisões que compõem o próprio verbete. Então, na conformática temos 44 indicadores, compondo a anamnesiologia com 191 itens, 49 pertencentes à holossomática, 52 traços fardos foram analisados e 32 traços faltantes, que são dois requisitos prioritários para a própria anamnese da consciência. 12 casos analisados e detalhados com diferentes hipóteses na casuísticologia. Na terapeuticologia, 192 é o total da pontuação, com 32 traços fortes e importantes, alguns já conquistas de determinadas consciências, outros a serem conquistados. 33 itens no teste do conscienciograma, na planilha de teste do conscienciograma, 27 verbetes que compõem a enciclopédia da conscienciologia e 57 na parte de argumentos do dicionário de argumentos da conscienciologia. 11 itens relativos a testes ou aulas dinâmicas da autopesquisologia, 20 itens na reflexologia e 9 itens na autocriticologia, com um total de 10 naqueles aspectos prioritários da autovigilância, que são justamente os itens que temos que observar com atenção para que não retornemos às condutas ou aos retroegos, justamente o objetivo é a superação de traços mais fardos. Argumentologia profilática, 10 itens, que nos conduzem a essa manutenção e atenção a um estado de homeostase e de equilíbrio. 18 itens na casuísticologia, na conclusiologia, sendo uma frase enfática, 3 questões prioritárias, tanto para o verbetógrafo como para quem assiste poder questionar, um filme importante que vai ser debatido aí com o colega, 11 itens da bibliografia, 2 na webgrafia, totalizando 18. Então, temos um total conscienciométrico de 474 itens. O que percebemos pela análise do verbete do colega, que de fato foi feito um trabalho exaustivo de mergulho na consim. Esse é o objetivo principal dos nossos verbetes. Que possamos fazer um desnudamento da consciência, é claro que até o nível de cada um dos escritores dos verbetógrafos. Eu deixo a palavra aí com o colega. Bom dia. Então, hoje vamos falar sobre consciência traforista autorrejeitada. Mas antes da gente entrar aqui especificamente no verbete, eu quero falar de uma série de sincronicidades que aconteceram desde que marcamos a apresentação do verbete. Começando pela data, né? O dia que a gente estava para marcar a data, e um puxava para cá, outro para lá, e coisa assim, a Marta olhou para mim e disse assim: escolhe o dia que for melhor para você. E aquilo eu peguei, pensei, digo, deve ter alguma coisa nisso daqui. E eu gostei do dia 25, né? Ficou aqui assim e acabou ficando no dia 25. Mas quando eu fui para casa, que daí eu pensei, dia 25 de quê? 25 de abril. Aí, 25 de abril, essa data, ela tem algum significado. Claro, né? Hoje, especificamente hoje, os portugueses estão comemorando 41 anos da Revolução dos Cravos, que colocou fim numa ditadura que também durou 41 anos. Então tem uma repetição de datas, 41, né? E, bueno, já que uma das coisas que eu evitava, que eu sempre, que a minha consciência, né, ela procurava ignorar, eram justamente essas coincidências que aconteciam na minha vida, coisas assim. Eu fui mais a fundo, fui um pouquinho mais a fundo. E fui estudar um pouquinho mais sobre a Revolução dos Cravos. Então, a Revolução dos Cravos,
ela teve uma coisa interessante, porque ela determinou, quando terminou o estado de exceção em Portugal, né, o período do Salazar e do Marcelo, e quando iniciou a redemocratização de Portugal. Essa revolução, ela estava marcada, assim, o pessoal, houve um racha dentro do exército português lá, então é por isso que aconteceu, e teve uma forte participação popular dessa revolução. Mas eles tinham feito o seguinte, eles tinham feito a seguinte marcação: o dia que, nas 9 horas da noite, na emissora tal de Lisboa, tocar uma música, uma determinada música, que era uma música bem popular para os portugueses lá, porque tinha ganhado um concurso popular, um concurso de música popular lá. O dia que tocar às 9 horas, isso daqui significa que vai acontecer a revolução, que ela está logo o pessoal vai estar na rua. No dia 24 de abril de 1974, às 9 horas da noite, tocou essa música, e a gente vê isso nos filmes, e tem essa música. Daí eu pensei, tipo, eu vou lá atrás dessa música para saber. Eu já tinha ouvido ela, mas nunca com muita atenção, né? A música chama E Depois do Adeus. É uma música bonita, que eu tenho a letra aqui. Ela trata da elaboração de um luto, de uma relação, né? Mas, coincidências ou não, o nome do autor e da pessoa que cantava a música chama Paulo de Carvalho. O meu nome é Paulo Rovares. No dialeto bergamasco, Rovares é de Carvalho. Daí ainda, indo mais adiante na Revolução dos Cravos e coisas assim, ela tem uma outra marcação que eu acho bastante interessante, é que o pessoal foi para a rua, realmente. Estava uma situação muito tensa nas ruas de Portugal inteiro, especialmente Lisboa. O pessoal estava pronto para ir. Metade do exército queria o final da ditadura e metade queria a manutenção, né? E o pessoal começou a se posicionar nas ruas, né? E tem uma rua lá em Lisboa chamada Rua de Brancamp, que daí diz que foi assim, foi onde mais teve mais séria a coisa assim, porque se posicionaram em dois momentos da rua. O pessoal estava prontinho para começar a batalha, né? E tinha uma florista que ficava exatamente na linha de tiro e que ia virar uma peneira caso começasse a história, né? E aí teve uma pessoa que não foi a florista, foi uma mulher que trabalhava num restaurante, uma garçonete. Ela, diante de toda aquela situação e ninguém faz nada e a coisa vai começar, ela pensou, vou fazer uma coisa. Atravessou a rua e foi lá e pediu para a florista: se me dá uns cravos, por favor. A mulher disse: pode levar todos, né? Afinal de contas, né? Aí ela pegou e começou a distribuir cravos e começou a distribuir para os soldados. Quando os soldados receberam os cravos, um deles talvez tenha se tocado do ridículo que era lutar pela manutenção ou pelo término de uma ditadura que já tinha terminado, né? As guerras coloniais já tinham acabado com todas as colônias e não tinha mais nada, sabe? O Salazar já tinha morrido, então por que manter uma situação que já tinha acabado? Um dos soldados teve a ideia de colocar um dos cravos na ponta do fuzil, e os outros repetiram, e de repente o que era para ser uma revolução, eles desceram dos tanques de guerra, abraçaram a população e virou uma festa. E daí aquela coisa foi se espalhando, e Lisboa inteira, onde tinha cravos, o pessoal começou a distribuir cravos, e o que era para ser uma revolução sangrenta virou uma festa, né? O nome da mulher chama Celeste Caieiro, essa que teve essa ideia. E também uma outra coincidência, ela trabalhava no mesmo restaurante que eu trabalhei quando morei lá em Lisboa. Então vamos começar. E ela acabou fazendo assistência, né? Ela se tocou do ridículo, que era, né, manter uma coisa que não tinha mais sentido. Bueno, eu vou ler alguns trechos aqui da Consciência Traforista Autorrejeitada, em seguida vamos passar para a discussão, né? Acho interessante a gente ler a definição aqui, né? Consciência traforista autorrejeitada é a consciência intrafísica, consim, e ou consciência extrafísica, consciex, que rejeita qualquer traço pessoal considerado dificuldade ou defeito, subutilizando atributos conscienciais por temer que sejam sinais da invasão de outras consciências, se auto-excluindo das relações familiares, fraternas, laborais, culturais, políticas, sociais e parasociais, levando-a a ter piores desempenhos evolutivos
e impedindo a execução satisfatória da programação existencial. Bueno, então, explicando melhor, na verdade, a consciência, o que eu identifiquei nesse trabalho e coisa assim, é que ao longo da minha vida, e isso começou muito cedo, eu acho, eu diria que lá pelos 2 anos, mas ela tomou mesmo essa coisa da autorrejeição quando eu tinha 5 anos, numa situação que aconteceu, e o jogo foi sempre com a minha mãe, né? Eu passei a identificar ela como uma consciência invasiva, que me punha em risco. Então, tudo que eu identificava em mim, que vinha dela, eu tratava de rejeitar. Com isso, ao longo da minha vida, eu acabei jogando fora, né? Como se diz assim, jogou o bebê junto com a água do banho fora, né? Rejeitei um monte de coisas que seriam interessantes, que eu poderia ter utilizado, que eram atributos que vinham dela e que não significavam invasão nenhuma, significavam, na verdade, qualidades que eu tinha para desenvolver. Quando eu comecei a escrever esse verbete, de cara, eu lembrei de um filme que para mim foi muito interessante. Lá na última página, eu vou ler a sinopse do filme. O filme chama Leolo. É um filme canadense de 1992. E eu vou ler então. O filme conta a história de Leolo, filho mais novo de uma família quebecoise assolada pela loucura e degradação mental, que tenta manter a sanidade através da construção da sua própria identidade, vivendo num ambiente sórdido, do qual a própria biografia é reinventada num diário. Leolo convive com um pai obcecado pela saúde dos intestinos da família, o irmão mais velho, cujos exercícios de musculação mal conseguem esconder o seu medo das pessoas, 2 irmãs que passam cada vez mais tempo numa enfermaria psiquiátrica, um avô considerado por Leolo como sendo responsável pelo fracasso genético da família, e uma mãe que é a única ligação que o Leolo tinha e reconhece com a sanidade. Leo Lozo, que prefere ser chamado de Leolo Lozoni, é o personagem principal que tenta fugir dessa insanidade através da liberdade da imaginação e da escrita, conseguindo viver uma vida dentro de si mesmo, negando sua relação com a família paterna e criando uma relação parental com o italiano. Como é que aconteceu isso? O Leolo imaginava que um agricultor lá no sul da Itália teria se masturbado sobre uma caixa de tomates. Esses tomates foram exportados para o Canadá, e numa feira livre de Montreal, a mãe de Leolo, ela teria caído sobre esses tomates, e daí ela foi fecundada pelos espermas do italiano, e assim ele teria nascido. Essa era a origem que ele criava para ele, por isso ele não era Leo Lozoni, e ele era Leolo Lozoni, né? O filme demonstra toda essa fantasia foi necessária para que Leolo tentasse se livrar da orbitante esquizofrenia familiar. O filme demonstra ser uma preciosidade rara, com uma fotografia estupenda e uma narrativa que compõe um retrato da infância baseado nos cheiros, timbres, gostos e sensações. O flerte com o bizarro, com o lirismo e com a poesia faz com que a transição para as memórias e lembranças seja ainda mais fantástica. Nesse filme, a música tem um papel fundamental. Como que por livre associação, a cabeça viaja através do som para lugares mais longínquos, onde um fiapo de criança e de imaginação ainda resiste, mesmo que um tanto empoeirado. Leolo é uma obra-prima poética e, para mim, um dos filmes mais emblemáticos da década de 90, que podem ser resumidos numa frase dita por Leolo: porque eu sonho, eu não sou. Ele negava esses problemas e coisas assim através do sonho e da escrita. Esse trabalho aqui, assim, eu gostaria de marcar. Esse meu verbete aqui, ele, na verdade, ele foi um bate-bola que aconteceu entre o trabalho que eu faço aqui de autopesquisa e um trabalho de uma terapia psicanalítica que eu faço há uns 6 anos. E o meu terapeuta, ele achou muito interessante, ele sempre me deu a maior força desde que eu entrei aqui na escola,
e sempre acatou tudo o que eu levei para lá como material de trabalho. E eu acredito que as duas se complementaram. De acordo com a psicanálise, é difícil e sempre incompleto falar sobre uma consciência traforista autorrejeitada. Segundo Freud, a consciência é uma qualidade momentânea que caracteriza as percepções externas e internas do conjunto dos fenômenos psíquicos. Portanto, psicanaliticamente falando, a consciência é mais uma instância e não a realidade maior, como propõe Valdo Vieira. Eu me arriscaria a relacionar a vida com um teatro com a cortina fechada, onde nós estamos sentados na plateia, à espera do espetáculo. Para a psicanálise, a consciência é apenas o palco onde os atores dirigidos pelo inconsciente vão encenar uma tragédia que será trazida à cena. Nós passamos boa parte da vida tensos diante das cortinas fechadas, temerosos do que será encenado. Quando elas, as cortinas, se abrem, o palco está assustadoramente vazio. E então percebemos que nós mesmos somos os atores à espera de Godot. Godot, aqui eu faço uma referência a uma peça do Samuel Beckett, que são vários atores que ficam esperando um personagem que nunca chega. Ele sempre manda mensagens, mas ele nunca chega. E eles falam, porque eles têm que ocupar todo o tempo, sabe, esperando aquele sujeito que nunca chega, e passa a peça inteira e o Godot nunca chega. Para a conscienciologia, a consciência, com os trafares, trafais e trafores, é o teatro como um todo, em sua total expressão conceitual e multidimensional, às vezes alegre, às vezes tenso, às vezes sensual, às vezes brutal e às vezes humano. Para a psicanálise, a autorrejeição provavelmente está relacionada ao processo de castração, caracterizando-se mais como uma reação histriônica diante do temor de tal ameaça de mutilação. O tratamento, na psicanálise, psicoterapia ou análise, se dá através da elaboração, onde se busca trazer à luz da consciência o temor petrificante da castração, reprimido no inconsciente. Embora haja essa discussão semântica entre o termo consciência, contabilizo como profícua o bate-bola que tenho estabelecido entre a terapia psicanalítica e a autopesquisa conscienciológica. Sinto que há espaço de complementação entre a psicanálise e a conscienciologia. E no meu caso específico, avalio que uma turbinou a outra e vice-versa. Eu leria agora, então, a frase enfática e, em seguida, nós podemos partir para a discussão. Frase enfática. Identificar, estudar, compreender e aceitar a consciência intrafísica ou a consciência extrafísica, geradora da autorrejeição, é o princípio de superação deste trafar, facultando à consciência a acessibilidade e o redirecionamento à sua programação existencial. Então, agora eu abriria então para discussão. Paulo, você poderia falar sobre quando deu esse insight de assumir esse tema, consciência autorrejeitada, qual foi o teu sentimento em relação a isso? Então, no primeiro dia que eu... Aliás, esse verbete aqui está sendo apresentado faz 9 meses que eu comecei a escrever o verbete, né? Então é um trabalho de parto realmente que está acontecendo aqui. Quando eu comecei aqui, no primeiro dia que eu vim falar com a professora Sônia, nós começamos a conversar e tal, sobre algumas coisas, e a professora Sônia identificou, ela disse assim: eu percebo que você tem uma coisa assim, sabe, que é uma luta constante por autonomia. Você é um sujeito que valoriza muito a sua autonomia na sua vida. Aí eu fui, sentei, comecei a estudar sobre autonomia e tal, e eu estava vendo, tipo, não era ainda o momento de escrever sobre isso, sabe, e coisa assim. Daí eu voltei, professora, vamos falar mais um pouquinho, que eu acho que tem alguma outra coisa. Aí fomos indo, aí entrou o tema rejeição. Aí comecei a trabalhar sobre rejeição, comecei a estudar sobre rejeição, mas eu percebia que ainda também tinha alguma coisinha a mais. Daí eu voltei a falar com a professora Sônia, e daí nós chegamos na coisa da autorrejeição, não simplesmente da rejeição de sentir-se rejeitado, mas aquilo que você rejeita em você mesmo, você ignora, você constrói muros para rejeitar, para excluir características suas.
tentar controlar sentimentos, emoções, para você se livrar de um possível diagnóstico de uma doença, alguma outra coisa, assim, né? Eu achei que eu caí direto, assim, sabe? Eu fui indo, no final do dia eu já estava começando a definição e foi muito claro para mim, sabe? Foi prazeroso identificar. Claro que teve momentos assim que eu tive que mexer, purgar a ferida, né? E eu identifico que eu já vinha trabalhando isso há muito tempo, só que ela não tinha essa organização que o verbete deu. O que o verbete aconteceu? Assim, eu vinha trabalhando, mas com o verbete eu sentei, eu tinha uma metodologia diante para mim, eu tive que ir buscar, eu tive que ir para o dicionário, nunca imaginei que eu teria que ir para o dicionário para me autoanalisar. Eu fui para o dicionário, fui para livros, eu li uma série de livros e coisas, discuti com a Marta, discuti com uma professora e tal, e coisa assim, e essa discussão e essa elaboração é que foi deu consistência, né? Então eu contabilizo assim que o meu sentimento foi de alegria por chegar onde cheguei. Eu diria mais assim, sabe, durante o tempo que eu escrevi esse verbete, aconteceu uma outra coisa também, porque, digamos assim, quem leu o verbete aqui vai notar que a figura, a consim, que desencadeava esse problema de rejeição em mim era a minha mãe. Era um problema sério que eu tinha com a minha mãe, coisa assim. Pegando esse gancho, Paulo, já que tu tocou na relação, na questão materna, né, a gente vê que, como tu mesmo disse, o verbete está bem carregado assim, de informações relativas a essa questão do grupo karma, né? Sim. Então a pergunta que eu te faço é assim, em algum momento, durante esse teu trabalho todo que já vem de algum tempo, né, não só dentro da Conscienciologia, mas como tu falou aí da questão da tua terapia e de outras coisas que tu já fez, tu percebeu algum tipo de revezamento consciencial entre tu e os pais, tua mãe, teus irmãos, principalmente a mãe? Qual é o local onde se encontram essas... Local quer dizer, entre aspas, né, em que ponto se encontra essa relação no sentido consciencial, se houve algum tipo de troca de lugar em algum momento, né? Sim. E talvez até os motivos, né, o começo do entendimento desses motivos que norteiam essas relações. Chegou a algum tipo de conclusão a respeito disso? Sim. Na verdade, se você olhar a casuística, você vai ver que tem vários momentos ali da minha vida em que a relação com a mãe ela foi... teve duas situações assim em que eu tive que intervir para tirar ela de crise, né? Uma foi uma situação em que ela estava doente e daí ela estava com uma doença, afinal de contas, e ia no médico, faziam exames e tal, e coisa assim, e não identificavam nada, e ela ia para outro médico, e eles diziam, olha, faziam todos os exames, a senhora não tem doença nenhuma, só que a mulher estava doente, ela estava perdendo peso, ela estava... Naquela época, anos 70, não se falava muito em depressão. Os médicos não fazia parte do repertório da maior parte dos médicos considerar, olha, você tem que tratar de depressão, e nunca se levou essa mulher para lá. E aí só que daí nós tínhamos esse fardo, né, daquela mulher na cama, doente, emagrecendo, e uma situação assim que incomodava bastante. E eu era criança, eu tinha em torno de 10 anos naquela época, e eu brincava, eu fazia alguma coisa e volta e meia eu ia lá e perguntava para ela, tipo, você não quer que eu vá na farmácia ou que eu traga alguma coisa para você, coisa assim? E ela, não, ela estava meio que catatônica na cama. Em determinado momento, eu acho que de tanto eu insistir, né, ela disse assim, ok, vai lá na farmácia e compra supositório de glicerina. Eu fui correndo lá e trouxe supositório. Não tinha a menor ideia do que era supositório, muito menos do que era a glicerina, né? Ela usou aquilo ali e saiu da crise e melhorou. E aí as pessoas todas diziam, relacionavam a cura dela com alguma coisa que eu teria feito. Inclusive eu posso te dizer uma coisa que eu ficava estranho naquela situação, porque eu, né, que papel que eu tenho aí, né, nessa história, né?
E quando eu comecei a estudar química no segundo grau, que eu entendi exatamente o que era glicerina, e que eu vi que era uma coisa inerte, que é um lubrificante, né? Basicamente um lubrificante, eu disse, eu fui enganado por ela. Eu fiquei com uma raiva tremenda dela, né? Porque eu achei que tinha sido usado num joguete dela e coisa assim. Eu também não tinha essa capacidade de entender que ela precisava de um placebo para sair daquela crise que ela estava. Provavelmente pela minha insistência, né, ela pensou, puxa vida, eu estou sendo egoísta, tem esse menino para criar e coisa assim, o guri tá nessa situação, aí assim, saiu, né, e ela saiu, levantou e pronto, começou a ganhar peso, e essas situações aconteceram, e agora, casualmente agora que ela tá velhinha, coisa assim, também tem havido esse revezamento. Mas eu te diria mais, Edson. E de um passado remoto, assim. Pois é isso que eu vou te falar. Casualmente, ontem, aqui no trabalho que nós fizemos, uma das coisas que eu percebi, quer dizer, a gente sabe, esse problema que a mãe tem, que seria provavelmente a síndrome de personalidade borderline, é uma coisa que nós acreditamos que já está na família há muito tempo, né? E ontem, uma das coisas que eu percebia, que assim, que confirmou para mim, foi que está na família de uma bisavó dela, Guimarães. E que ontem cheguei a fazer algum trabalho no sentido assim de tentar trabalhar com essas pessoas, né, que não estão mais aqui, mas que deixaram essa marca. Mais que isso, Edson, eu te diria assim, a impressão que eu tenho, sabe, eu valorizo muito esse trabalho que eu estou fazendo, assim, porque parece que chegou para mim, sabe, uma coisa que eu poderia dar continuidade. Eu tenho a impressão que eu estou dando um fechamento nesse problema que se estabeleceu, um problema antigo que está dentro do núcleo familiar, né, dentro do grupo Karma, né. A impressão que eu tenho, ou pelo menos a expectativa que eu tenho, é que eu esteja dando um fechamento nisso daí, assim. Tu tens mais irmãos? Tenho. E os teus irmãos apresentam também algo semelhante a ti ou diferente em relação a mãe? Ou é só tu que tens? Olha, nós somos em 5 lá em casa, cada um reagiu de uma forma diferente, sabe? A forma dela atuar em relação a todos nós foi sempre de uma forma intrusiva, invasora, né? Ela não tinha espaço para ela entrava, nós éramos propriedade dela, ela entrava bonitaça, assim. Mas cada um reagiu de uma forma diferente. E hoje, especialmente agora com a situação da doença, eu acredito que 3 de nós estamos numa situação muito semelhante, porque eu tenho levado muitas coisas para eles, né? Tenho partilhado livros, informações e coisas assim, e eu acho que pelo menos 3 de nós temos condições de fazer esse fechamento. E se tu colocasse ali na neurosomatologia, dificuldade de encerrar processos, né? Este vai ser um processo que tu provavelmente estás ensinando. Espero, Marta, olha, francamente espero. Essa relação que o Paulo trouxe da importância complementar entre a autopesquisa e a própria autoterapia ou a consciencioterapia nos parece prioritário, porque nós observamos que às vezes o autopesquisador faz um esforço muito grande, mas esgota os seus recursos quando há às vezes alguma coisa mais estrutural e que a autopesquisa por si só não é suficiente. Acho que aí a terapia em si, seja consciencioterapia ou não, ela vem complementar e as duas podem ser trabalhadas em conjunto, que é o exemplo da experiência do Paulo que ele está trazendo e que me parece muito rico. São metodologias diferentes e eu noto, principalmente quando há processos estruturais, que a consciência, aquilo está muito usando a linguagem da psicanálise lá no inconsciente, ela não consegue acessar e não muda aquele traço prioritário para poder melhorar. Então, estamos até pensando aqui na escola em fazer uma integração, de alguma forma, entre essas duas metodologias, a parte da autopesquisa e a parte terapêutica mesmo, para auxiliar as pessoas no aprofundamento da sua história, do seu posicionamento, da autopesquisa, e poder descobrir esses traços que estão interferindo muito e que a pessoa está até sofrendo sem condições de poder sair desse processo. Ela
ela não tem clareza naquilo que está lá no inconsciente. O que tu estás colocando, na minha opinião, eu acho fundamental para complementar tudo aquilo que tu oferece na escola.